Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas. E ele veio. Veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas e ideologias, mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Evidências da salvação. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Evidência da Salvação. E como foi dito no vídeo, as evidências da salvação na vida de um cristão, elas são claras, são mais simples do que você imagina e elas são, de fato, muito transparentes para aqueles que estão nos observando. Hoje nós vamos avançar um pouco mais nessa série e nós vamos falar sobre a obediência cristã. Os 9 passos que antecedem a obediência. Filipenses 2, pula para o verso 12. Eu vou ler o 12, mas nós vamos trabalhar do verso 1 até o verso 18. Então permaneça, por gentileza, com a sua Bíblia aberta ao longo de toda a mensagem. Nesse momento eu só vou ler o 12 e depois a gente avança. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse é um tema desafiador, é um tema delicado. Por isso nós não podemos avançar sem antes pedir que o próprio Espírito Santo prepare o nosso coração. Feche os seus olhos aí aonde você está e peça a Deus que possa falar com você neste momento, que possa ministrar a sua vida, que possa trazer direção ao seu coração. Querido Deus e eterno Pai, nós somos os Teus filhos reunidos aqui nessa manhã. Nós não somos estranhos ao Senhor, nós somos Teus filhos. Aqueles que o Senhor os chamou à existência, aqueles que o Senhor nomeou antes da criação, aqueles que já estavam no Seu coração, Pai. Nós somos o Teu povo, a Tua igreja. Nós estamos aqui clamando não por poder, mas por sabedoria, por direção, para conhecer, Deus, o Teu coração, a Tua vontade, o Teu caráter imutável, Pai. Fala conosco, o Teu povo, fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Traz uma palavra de direção para os próximos dias, ó Pai, para os próximos anos, Senhor. Nós não queremos caminhar perdidos, nós não queremos sair atirando para todos os lados, nós queremos entender a direção que o Senhor tem para nós, para que possamos viver de fato os melhores anos das nossas vidas. Fala conosco, essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Como eu disse, hoje eu quero avançar um pouco mais, aprofundar nessa série Evidências da Salvação. Na semana passada nós falamos sobre ser uma nova criatura, que uma das evidências da salvação é você ter nascido de novo e não ser alguém um pouco melhor do que você era antes. Como se alguém dissesse para você: nossa, você melhorou um pouquinho. Não. A evidência da salvação é quando nós nos tornamos uma nova criatura.
Se éramos egoístas, agora nós pensamos no todo. Se éramos mesquinhos, agora somos generosos. Se éramos arrogantes, agora somos humildes. Se éramos agressivos, agora somos amorosos. E essa obra tem tudo a ver com aquilo que Jesus está fazendo, porque a palavra dele diz que aquele que começou, ele é fiel para terminar. Não tem a ver apenas com o que eu estou fazendo, mas com o que o Espírito Santo está fazendo em mim. O meu papel é dar abertura todos os dias para que o Espírito Santo possa me dar o fruto, que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. É dar abertura para que o Espírito Santo controle a minha mente e domine o meu coração. E hoje vamos avançar um pouco mais, falando sobre os 9 passos que antecedem o ato da obediência. E eu fiquei pensando no quanto esse assunto é importante, principalmente para os adultos. Esse é um assunto que a gente trabalha com muita recorrência no ministério infantil. É um assunto que nós trabalhamos com muita recorrência nos adolescentes. Mas é um assunto pouco falado no meio dos adultos. Por quê? Porque há um pressuposto que o adulto não precisa mais se submeter em obediência. Afinal, ele é um ser autônomo, ele é um ser livre, desprovido de dependência. Pensamos então que na fase adulta da vida, não temos mais a necessidade de obedecer. Mas é aí que nós nos enganamos, porque há uma necessidade explícita na palavra de Deus para que nós, o seu povo, os seus filhos, obedeçam a sua palavra. Agora, a verdade é, se você não tem treinado o seu coração na obediência em todos os casos, é claro que você não vai obedecer a palavra de Deus. Porque não existe obediência circunstancial. Não existe obediência quando eu sou beneficiado apenas. Isso é interesse, isso é um coração vaidoso, orgulhoso, interesseiro. A obediência, ela é ultra circunstancial. Existe sim uma necessidade de nós, adultos, pessoas independentes e autônomas, serem obedientes sim. Honrarmos, respeitarmos as nossas autoridades, respeitar aqueles para quem trabalhamos e obedecermos às suas direções, respeitarmos e obedecermos os nossos líderes espirituais. Nós não estamos isentos de uma vida de obediência. Agora, ninguém obedece do dia para a noite. A obediência não é fruto do acaso, ela é fruto de um processo, e é justamente isso que eu quero abordar, esse processo de obediência, esse processo que nos leva a obedecer de verdade. É interessante porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós veremos em toda a Bíblia, o quanto a obediência, ela precede a bênção de Deus, mas em paralelo, o quanto a desobediência atrai consequências espirituais. Enquanto Adão e Eva, no princípio, eram obedientes ao Senhor, eles comiam do melhor, eles estavam no paraíso, desfrutando do melhor de Deus, mas a partir do momento em que decidiram obedecer, eles foram expulsos do paraíso. A partir daquele momento, nem tudo que ele plantava nascia, e nem tudo que ele colhia dava para comer. Nós podemos ver como fruto da obediência a vida de José. E olha que José obedeceu homens maus, homens que não eram segundo o coração de Deus. Mas interessante, porque mesmo obedecendo o seu senhor enquanto era escravo, ou o chefe da cadeia na qual ele estava preso, quanto mais ele se submetia em obediência, mais Deus o abençoava. E Daniel, que estava na Babilônia, num lugar desprovido da bondade de Deus, num lugar dominado pelo mal, quanto mais aquele jovem obedecia, mais o Senhor abençoava. Podemos falar de Abraão quando Deus disse: saia, e eu farei de ti uma grande nação, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você.
Podemos observar a bênção do Senhor quando Ele diz: Abraão, sacrifique o teu filho, e mesmo diante de uma situação impensável, Abraão obedece ao Senhor, e o Senhor o abençoa mais uma vez, provendo outro cordeiro para aquele sacrifício, um cordeiro que mais tarde apontaria para o próprio Filho de Deus. A bênção de Deus, ela é precedida pela obediência. Por que que nós estamos vivendo um mundo mau? Por que que nós estamos vivendo num tempo de trevas? Por que que há tanta maldade? Porque hoje não se fala mais sobre submissão, não se vive mais obediência. Os nossos filhos estão crescendo em ambientes de rebeldia. Antigamente, as professoras eram autoridades dentro da sala, hoje não. Nossos filhos são treinados a não obedecerem mais. Antigamente, um policial era digno de honra, respeito e obediência. Hoje não, hoje afrontamos, hoje ofendemos. Ou seja, toda essa rebeldia dentro do nosso coração tem atraído para nós consequências no mundo espiritual. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza a intervenção espiritual. Quando temos um padrão de pensamento de obediência e obedecemos, atraímos o favor de Deus. Mas quando temos um padrão de pensamento de rebeldia e desobedecemos, nós damos liberdade para que Satanás possa destruir as nossas vidas. E o nosso pecado não afeta só aquele que está pecando, mas todos aqueles que estão perto dele. O seu pecado afeta aqueles que estão perto de você, a sua família, aqueles que estão aliançados com você. Portanto, a pergunta é: quem quer obedecer? Quem quer viver uma vida de obediência? Pergunto isso já no início da mensagem, para que você possa perceber o quanto o teu coração pode ser um coração duro. Porque você pode estar pensando: não sei se eu quero obedecer. Prefiro ser independente, prefiro ser rebelde, prefiro caminhar sozinho sem ter que prestar contas, prefiro fazer aquilo que der na telha. É verdade ou não é? Nós precisamos do Espírito Santo hoje, porque essa palavra vai de contra a tudo o que a sociedade tem nos ensinado. A sociedade tem nos dito que ser independente e rebelde é ser homem e ser mulher, é ser grande. Mas na prática não é isso que a gente está vendo acontecer. Olha para a sua família. Quem são os mais rebeldes na sua casa? São pessoas abençoadas por Deus, ou são pessoas que estão passando lutas atrás de lutas? Em paralelo, olha para aqueles que mais obedecem a Deus, a palavra, aos seus pais. Olhe para aqueles que mais obedeceram ao longo da vida. Como é que eles estão? É nítido ver a diferença, porque a palavra do Senhor não mente. É nítido ver a diferença. Portanto, eu pergunto mais uma vez: quantos querem viver uma vida de obediência ao Senhor? Se você observar aqui na palavra do Senhor, o primeiro passo para que você possa desenvolver uma obediência verdadeira, não é da boca para fora, mas uma obediência verdadeira. O primeiro passo está no versículo 1. Tenha a disposição de mente de Cristo. Tenha a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. O verso 1 diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então completem a minha alegria. O apóstolo Paulo está dizendo: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. No grego, a palavra que resume tudo isso é frônesis. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: tenham a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, ou seja, o mesmo padrão de pensamento. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 12 de Romanos, diz: não se conformais com esse mundo, mas transformai-vos pelo quê?
pela renovação da vossa mente, porque padrão de pensamento modela comportamento. Se você quer ser de fato um filho de Deus, em completa e verdadeira obediência, peça ao Espírito Santo nessa manhã, que te dê a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, a mesma disposição de mente. Querido, se está escrito é porque pode acontecer. E eu não quero viver esse privilégio sozinho, não. Eu quero que você desfrute disso também. Eu quero que a nossa igreja viva isso, que nós tenhamos a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir e a mesma maneira de agir que houve em Cristo Jesus. Se você observar nesse texto, Paulo nos chama a obediência. Mas não qualquer obediência, não é essa obediência da boca para fora, não é essa obediência na qual na presença da pessoa eu digo o que vou fazer, mas pelas costas eu faço algo completamente oposto. Não, ele está falando de um tipo de obediência que é exemplificada pela vida de Cristo Jesus. Queridos, presta atenção, nosso exemplo de obediência não é Satanás. O nosso exemplo de obediência não são os líderes desse mundo. O nosso padrão e o nosso exemplo é o nosso mestre, é o nosso verdadeiro pastor, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A régua é lá em cima, o padrão é elevado. Diante dessa palavra, mesmo que eu tenha sido um filho obediente dentro de casa, eu sou constrangido, porque ainda que aos meus olhos eu possa ter obedecido, quando eu olho para aquilo que Jesus fez, em obediência ao seu Pai, eu sou constrangido, porque eu penso, eu não cheguei nem perto. Eu ainda não vivi 10% daquilo que Jesus fez, quando o próprio Pai disse, você vai descer, você vai se entregar e você vai morrer por eles. Será que eu ainda cheguei nesse nível de morrer pelos meus irmãos? Será que eu já cheguei nesse nível de morrer por aqueles que o Pai ama? Nós somos constrangidos diante da palavra do Senhor. Aqui é um convite para que possamos nos unir à obra de Cristo no mundo, que é se entregar para que haja salvação. E será que nós estamos nos entregando no mesmo nível que o Senhor Jesus nos pede? Será que fazer discípulos tem sido uma prioridade para nós? Será que evangelizar tem sido uma prioridade? Porque não adianta você falar que você tem feito outras coisas, se aquilo que o próprio Deus pediu nós ainda não estamos fazendo. Se por estarmos em Cristo, Paulo começa assim o verso 1. Se por estarmos em Cristo, será que estamos em Cristo? Será que conhecemos a Cristo ou estamos em Cristo? Será que ouvimos falar de Cristo ou temos plena comunhão com Cristo? Porque Paulo diz, se vocês estão em Cristo, então vocês devem pensar como Ele pensa, olhar para as pessoas como Ele olha, falar com elas como Ele fala. Vocês devem manter a unidade que eu tenho dado para a minha igreja. Com Jesus, então, nós aprendemos que obediência não é um ato, é fruto de um processo, que começa com uma disposição de mente. Em segundo lugar, se você quer obedecer, mais do que ter a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus, você precisa considerar os outros mais do que você considera a si mesmo. O verso 2 de Filipenses 12, para quem está anotando, diz assim, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Querido, eu quero que você entenda que todas as outras esferas do amor são deturpações. Por exemplo, o que é o egoísmo? É um amor individualista, é um amor deturpado pelo pecado. Porque a palavra do Senhor diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, o amor completo é o amor que eu recebo de Deus e experimento, mas é o amor que também alcança o meu irmão. E o amor influenciado pelo pecado, ele para em mim. O egoísmo nada mais é do que eu me amar mais do que eu amo os outros. O egoísmo nada mais é do que eu pensar mais em mim do que eu penso nos outros. É um amor individualista.
é uma atitude de bem-querer apenas a minha própria pessoa. Por isso Paulo está dizendo, não façam nada. Não é algumas coisas. O texto diz, não façam nada de maneira egoísta ou por vaidade. O texto diz, não façam nada pensando apenas em vocês. Não façam nada apenas para protegê-los diante de uma sociedade como essa. Não façam nada apenas para se salvar, para se garantir. Querido, muito mais do que viver isso, nós precisamos ensinar isso à próxima geração. Porque o que é que nos foi ensinado? Você tem que estudar muito e trabalhar muito para que você tenha. Sim ou não? Nós precisamos mudar essa história. Eu preciso chamar os meus filhos, sentar com eles e falar, filho, você precisa estudar muito para que você tenha o que compartilhar nessa vida. Filho, você tem que trabalhar muito para que você tenha como abençoar os seus irmãos, para que você tenha como repartir com quem precisa. Nós precisamos mudar a nossa frônesis, o nosso padrão mental, porque nós já estamos salvos, nós já fomos garantidos, nós já estamos protegidos, nós já temos um advogado fiel, alguém que pensa, alguém que cuida e alguém que nos alimenta. Agora podemos tirar os olhos de nós mesmos e olharmos para aqueles que estão ao nosso redor. Querido, presta atenção nisso, vir na igreja para se salvar é pecado. Você está salvo, você precisa vir aqui para louvar, glorificar o teu Deus, encher o teu balde para que você saia daqui para salvar outros. Trabalhar para se garantir, trabalhar pelo salário é pecado. Porque você está se movendo pela falta. O Pai já garantiu, o Pai já disse não vai faltar, o Pai está te dando vida, sustento, inteligência. Então não trabalhe apenas para se manter, mas para que você possa ajudar. Estudar para ficar rico é pecado, e é por isso que tem muita gente estudando e parece que o próprio pai segura, porque está com a motivação errada. Precisamos estudar para desenvolver soluções para o mundo. O dinheiro é uma consequência natural, não pode ser uma motivação primária na vida da gente. Buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso estudar, sim, mas para desenvolver soluções, para abençoar os meus irmãos, para trazer cura para essa humanidade. Estudar para aprender é pecado. Eu preciso estudar para ensinar, para repartir, para compartilhar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, é o que Paulo diz. Mas considerem os outros superiores a vocês. Paulo não está falando que você não pode pensar em si. O que ele está dizendo é que você não pode pensar mais em si do que em quem está do seu lado. Ele só está equilibrando o seu olhar, ele só está equilibrando o seu pensamento, porque muitos de nós só pensamos em nós mesmos, e quando muito, pensamos 1, 2, 3, 4, 5% no máximo naqueles que estão ao nosso redor. Gaste mais tempo pensando em como ajudar, gaste mais tempo pensando em como aliviar, gaste mais tempo pensando em como servir, em como proteger, em como fazer a diferença na vida de alguém. E sabe por quê? Porque a verdade é que quando eu ensino, é aí que eu aprendo. Para quem é professor sabe do que eu estou falando. Uma coisa é estudar para aprender, o nível de retenção é baixinho, mas quando eu tenho o compromisso de ensinar, o meu índice de retenção é muito alto, porque é ensinando que eu aprendo, é curando que eu sou curado, é abraçando que eu sou abraçado, é convidando que eu sou convidado, é no ato de ir que eu recebo aquilo que eu preciso. Recentemente o Douglas Gonçalves, ele lançou um vídeo na internet que ficou muito conhecido e famoso por todos, e ele fala sobre o servir e a consequência química no nosso corpo. Ele fala que servir libera um hormônio chamado ocitocina, o mesmo hormônio que uma mulher recebe quando ela está gerando. A mulher, quando está gerando ali, ela recebe
uma enxurrada de ocitocina, o que faz com que mesmo na dor, ela se apaixone por aquela criança. A ocitocina é algo muito poderoso, e nesse vídeo o Douglas conta o exemplo de uma vez que ele estava ali na Califórnia, ele ia comprar um lanche no fast food, e ele disse assim: olha, eu já queria deixar pago o lanche do carro que está atrás de mim. E ele falou que naquele momento que ele pagou, ele não conhecia a pessoa não poderia retribuí-lo de nenhuma maneira. No momento em que ele pagou, ele recebeu uma descarga de ocitocina e ele se sentiu muito bem. E foi feita uma pesquisa recentemente sobre o ato de servir, as consequências químicas, e essa pesquisa descobriu que quem serve recebe a descarga de ocitocina. Quem recebe o ato de serviço também recebe uma descarga de ocitocina, e quem está vendo aquela cena também está recebendo uma descarga de ocitocina. A pesquisa concluiu que aquele moço que pagou o lanche, ele se sentiu bem, a moça no carro de trás se sentiu bem, e a mulher que assistiu toda a cena também se sentiu bem. Ele conta uma outra história de um menino que havia acabado de perder a sua mãe, estava numa cafeteria tomando um café. O coração dele estava apertadinho. E aí de repente entra naquela cafeteria uma mulher. E aquela mulher se parecia muito com a mãe daquele garoto. Quando aquela mulher entra na cafeteria, o coração dele aperta, porque ele lembrou da mãe dele. Aquela mulher tinha o mesmo tom de cabelo, o mesmo corte. Ela lembrava a mãe até no jeito de andar. E com o coração apertadinho, ele falou assim: puxa, que saudade que eu estou da minha mãe. Que vontade de poder tomar um café com ela, mas eu não posso mais. Como eu queria pagar um café para minha mãe. Na hora o Espírito Santo falou assim para ele: a sua mãe não está mais aqui, mas aquela senhora está. Por que você não vai até lá e paga um café para ela? Ele, meio constrangido, envergonhado, sem saber na prática como fazer, se aproximou daquela mulher com muita cautela, pediu licença e disse assim: você quando entrou por aquela porta me lembrou a minha mãe. E eu fiquei com muita saudade dela. Me deu uma baita vontade de pagar um cafezinho para ela. Será que eu poderia pagar um café para a senhora? Essa mulher começa a chorar, se levanta, abraça ele e fala assim: meu filho morreu ano passado, e ele se parece muito com você. Será que a gente poderia sentar e tomar esse café juntos? E os dois chorando, participaram daquele momento tão especial. Como é que você está se sentindo agora? Você acabou de receber uma descarga de ocitocina. É isso que a gente sente quando a gente serve as pessoas. É isso que a gente sente quando a gente abraça alguém. Essa história não é mentira, essa história é real. Não é uma ilustração, isso aconteceu. E é tão gostoso ver isso na prática. Mas por que eu e você não participamos disso? Porque eu e você não temos servido mais, abraçado mais, compartilhado mais. Sabe, tem crescido assustadoramente o índice de depressão no nosso meio. Crises de ansiedade, crises de burnout, e por aí vai. E tudo isso só me mostra o quanto nós temos sido individualistas e egoístas. Se pensássemos mais nos outros do que em nós mesmos, talvez não sofreríamos tanto com a ansiedade. Talvez não ficaríamos tão tristes assim, porque quando eu paro de olhar para a minha dor e eu olho para a dor do outro, eu percebo que a minha é pequenininha. Às vezes quando eu vejo algumas realidades, eu olho para Deus e falo: eu não tenho nem motivo para reclamar, Senhor. É no ato de servir que nós somos curados. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: considere mais os outros do que a você mesmo. Cada um cuide, verso 4, não somente dos seus interesses, mas também do interesse do outro. Você já parou para perguntar qual que é o interesse do seu irmão? Qual que é o sonho de vida dele? Você já parou para se perguntar sobre a pessoa que está do seu lado? O que é que ela está precisando neste exato momento, enquanto está aí sentada do seu lado?
Às vezes você está aí reclamando de alguma coisa que não está acontecendo na sua vida, e você nem percebe que do seu lado tem alguém que às vezes está precisando só de um abraço. O que Paulo está dizendo é: Deus primeiro, você segundo, eu terceiro. Deus primeiro, você segundo, eu terceiro. Queridos, deixa eu confessar algo para vocês. Quando eu estou ouvindo alguém pregar, eu não gosto quando o pastor fala assim: olha para o irmão que está do seu lado e fala isso e aquilo para ele. Quem mais não gosta? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus primeiro, você segundo e eu terceiro. Deus primeiro, você segundo e eu terceiro. Eu terceiro. Eu sou o terceiro. Sabe, eu tenho uma filosofia de vida que eu tenho tentado desenvolver de maneira mais intimista. Eu tenho pensado assim: Deus, eu não sou nada, o Senhor é que é. Eu não faço nada, é o Senhor que faz. Eu não tenho nada, é o Senhor que tem. Eu sou o terceiro nessa história toda. Falando de terceiro, em terceiro lugar, não tenha apego. Versos 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Se você quer obedecer de verdade, querido, você precisa entender esse texto. Embora Jesus Cristo fosse Deus, ele não se apegou ao ser igual a Deus. Se eu e você queremos obedecer de verdade, nós precisamos viver uma vida desprendida. Quem tem muito apego não vai conseguir obedecer de verdade, vai obedecer da boca para fora. O que nos impede de viver o que Deus tem para nós é o apego que nós temos, por exemplo, ao nosso nome, ao título que temos, ao nosso cargo, ao nosso dinheiro, às nossas posses. Quando temos apego, não desenvolvemos a obediência. Portanto, se queremos obedecer de verdade, precisamos viver um estilo de vida de forma desprendida. E desprendida do quê? Primeiro, da sua imagem pessoal. Porque, às vezes, no campo missionário, na ONG ou na Praça Raul Soares, no próximo sábado, não vai dar para o seu cabelo estar tão bonito como ele está hoje. É bem possível que vai ter uma criança no seu, como que diz aqui em cima? Nos seus ombros. É bem possível que você vai carregar a outra. Pode ser que uma criança derrame água em você, e se você tem muito apego à sua imagem pessoal, você não vai conseguir servir nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Quem tem apego à sua imagem pessoal não vai querer vestir um colete como aquele. É melhor usar a minha roupa, a minha marca. Quem tem apego à sua imagem pessoal não vai querer entrar numa comunidade carente e ser fotografado. Você precisa desprender primeiro da sua imagem pessoal. Você precisa desprender do seu nome. Ah, mas quem fulano pensa que é para falar comigo dessa maneira? Eu sou o Juan Nossi Gomides. Muitas pessoas têm um apego forte com o seu nome. Por isso, Paulo está dizendo: seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, que embora fosse Deus, não se apegou. Não se apegue ao seu nome. Gente, olha o seu nome, olha o meu nome. Será que o meu e o seu nome de fato são dignos de apego? Esses dias eu ouvi a história de uma pessoa que estava na clínica médica, e o médico abriu a porta e chamou: Walt Disney. Ninguém se levantou e foi. Walt Disney. Ninguém se levantou e foi. Walt Disney. Ninguém se levantou e foi. Aí levanta uma mãe com um menino pequeno do lado e fala assim: médico, doutor, não é Walt Disney, é o Walt Disney. Esse é um exemplo muito hilário, mas olha o meu nome, olha o seu nome. Gente, o nosso nome não é digno de apego. O que é um nome? O que você está apegado ao seu cargo, à sua função? Outro dia eu vi um videozinho na qual
uma menina pergunta para o rapaz que está conhecendo: qual que é a sua função? Você trabalha com o quê? E ele disse assim: eu sou responsável técnico pela transposição de alimentos italianos. Mentira, era entregador de pizza. Percebe? Às vezes a gente olha para o nosso cargo e a nossa função e a gente acha que aquilo, meu Deus, gente, é mais simples. Nós somos seres humanos. O que a gente faz tem um impacto muito pequeno diante do que Deus está fazendo. Ao que você está se apegando? Ao que você está se apegando? O que está impedindo você de fato de obedecer a Deus, de ser um servo? Você precisa entender que você cresceu, que você é um adulto, que você não é tão especial assim. Quando a gente era criança, eu sei, o nosso pai e a nossa mãe falavam: filho, você é mais inteligente do que todo mundo. Você é o mais bonito de todos. Até hoje eu não conheci outra criança mais especial que você. Não tem problema pai e mãe falar isso. O problema é quando a gente acredita. Porque a gente cresce e na sala de aula a gente descobre que não é o mais bonito. No trabalho você descobre que não é o mais inteligente. Nós não somos mesmos. E não era para ser. Eu não preciso ser maior e nem melhor do que ninguém. Eu preciso só entender o meu papel. Eu só preciso entender que eu estou aqui para servir. Eu não sou, mas Deus é. Eu não faço, mas Deus faz. E eu não tenho, mas Deus tem. Essa tem que ser a nossa filosofia de vida. Eu sou apenas um mordomo. E tudo que eu supostamente tenho, na verdade eu estou administrando para o meu Senhor. Não sou eu que faço nada aqui nessa igreja. É Jesus Cristo que está fazendo e eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. Eu não tenho nada para te oferecer. Aquilo que eu tenho é a presença do nosso Deus. É aquilo que Ele está falando comigo e é isso que eu estou entregando para você. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não faço, mas Ele faz. Em primeiro lugar, tenha a mesma disposição de mente de Cristo. Em segundo lugar, considere os outros mais do que a si mesmo. Em terceiro lugar, não tenha apego. Em quarto lugar, se esvazie diariamente. Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo e tornando-se semelhante aos homens. Não basta você não ter apego. Mais do que não ter apego, você precisa se esvaziar. E se esvaziar do quê? Dos seus títulos. E isso tem que acontecer diariamente. Tem muito pastor amigo que eu conheço, que você pergunta o nome dele, ele fala: pastor fulano de tal. Tem muito pastor amigo que eu conheço, que quando ele vai escrever o nome dele, ele escreve pastor fulano de tal. Tem muitas pessoas escrevendo o nome como doutor fulano de tal. Isso é muito apego aos títulos. Isso é muito apego aos títulos. Você precisa se esvaziar diariamente dos títulos que você tem, do seu cargo, da sua função. Não tem apego ao seu cargo, tem apego à missão que Deus nos deu. Porque pode ser que hoje Ele queira me usar como pastor, amanhã como escritor, e sei lá como. Mas a missão por trás de um livro, pregando aqui para vocês, é a mesma: reconciliar as pessoas com Cristo. Então não tem apego à função, mas à missão. Se esvazie diariamente, porque se você não se esvaziar, você não vai obedecer. Às vezes Deus vai colocar pessoas de menos idade do que você para liderar a sua vida. Às vezes Deus vai colocar pessoas com menos capacidade técnica do que você, com menos habilidade do que você. E se você não se esvaziar, você não vai querer obedecer. No mundo que a gente vive das startups, dos 40 para cima, todo mundo vai ser liderado por jovens de 20, 21, 15 anos de idade. Será que você está pronto e preparado para isso? Eu estou falando do mundo lá fora. Imagina aqui dentro, na qual as crianças da nossa igreja estão orando, jejuando, lendo a Bíblia, crescendo espiritualmente numa velocidade incrível. Daqui a pouco, são eles que estão nos liderando. Estamos preparados para isso? Estamos prontos para isso? Se você não se esvaziar,
Se você se achar maior e melhor do que os outros, você nunca vai se submeter e você nunca vai obedecer. Obedecer porque o outro tem um cargo maior do que o meu não é obediência, é interesse, é pecado. Obedecer porque ele pode mandar e eu não, é pecado. Não reflete verdadeira obediência. A obediência cristã, ela é ultra circunstancial. Jesus se esvaziou, ele tomou a forma de servo e ele obedeceu. O Filho de Deus não veio na forma de Deus, mas veio na forma de homem. Ele se esvaziou e ele se humilhou. O Rei dos Reis não nasceu num trono, mas num berço pobre. O próprio Deus não veio para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo passou por fome, experimentou a sede, sentiu a dor e morreu em uma cruz. Mais do que se esvaziar, você precisa também se humilhar, porque só assim você vai servir, só assim você vai obedecer. Você precisa se esvaziar dos seus preconceitos, dos seus paradigmas, da sua arrogância, do seu orgulho, e você precisa se humilhar. Se humilhar é tomar a forma de servo. É mesmo eu tendo o título maior, a condição financeira melhor, mais capacidade, eu me coloco aqui para servir. Estamos prontos para viver em completa obediência a Deus? Tenha a mesma disposição de mente de Cristo. Considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha apego a nada nessa vida. Se esvazie diariamente. E em quinto lugar, se sacrifique. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. Qual que é a morte? A morte de cruz. Se queremos obedecer, precisamos também nos sacrificar. Não há verdadeira obediência sem sacrifício. Entenda uma coisa: se aquilo que eu estou doando para Deus não dói em mim, eu estou entregando as sobras, não reflete honra. Se aquilo que eu ajudo as pessoas não dói na minha carne, é esmola, é sobra, não reflete generosidade. Quando eu estou dizendo que eu estou obedecendo, mas não está doendo na minha carne, não é obediência, é conveniência. O Criador de todas as coisas, Ele tomou a forma de servo, Ele serviu, Ele se sacrificou, Ele se humilhou e Ele também morreu. Querido, nós precisamos ter humildade, porque o orgulho, Ezequiel, ele diz que o orgulho precede a queda, enquanto a humildade procede a obediência e a bênção, o orgulho precede a queda. Se você olhar para Lúcifer, para Adão, para Eva, você vai perceber que tudo começou com orgulho. Há uma progressão na queda de todos os grandes homens e mulheres, e a progressão da queda é orgulho, que gera rebelião e que gera desobediência. Orgulho, rebelião, desobediência. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de obedecer hoje? Por causa do nosso orgulho. Mas se você não se esvaziar, se você não se humilhar e se você não obedecer, a tendência é que você perca tudo o que você tem hoje. O orgulhoso, ele rejeita as instruções, os conselhos, as exortações. Alguém está exortando e ele está dizendo: não é bem assim, eu não penso dessa forma. Deixa eu trocar de líder, deixa eu encontrar um líder que pensa como eu. Na verdade, o orgulhoso, ele não quer alguém para liderá-lo. Ele quer alguém que concorde com o coração idólatra dele. O orgulhoso não quer um governante que limite acessos, limite prazeres, não. Ele quer alguém que diga para ele: você pode fazer tudo o que você quer. Os humildes ouvem os conselhos, aceitam as exortações, seguem as instruções, obedecem, mesmo quando há sacrifício. Você acha que não foi um grande sacrifício para Abraão deixar a família para trás? Você acha que não foi um grande sacrifício levantar o cutelo para matar o seu próprio filho? Olha o nível de obediência desse homem. Mas nós, por sacrifícios muito menores, deixamos de obedecer. Adão experimentou o orgulho, se rebelou contra o próprio Deus e foi expulso do jardim. Mas Cristo esvaziou-se, humilhou-se, obedeceu e Deus o exaltou. Com qual dos dois você se parece mais?
Com qual desses dois corações o seu coração se parece mais? Com um coração orgulhoso, que rejeita as instruções, que acha que sabe mais do que os outros, que quer impor sua vontade, que por isso vai desfrutar da queda? Ou com um coração quebrantado? Deus, quem sou eu? Às vezes realmente eu não sei mesmo. Quem sou eu diante da sua palavra? Eu não venho aqui para querer que o Senhor fale o que eu quero, não. Eu venho aqui para escutar o que o Senhor quer falar. Trata a minha vida. Com qual desses dois corações você se parece mais? Porque a terceira parte do versículo diz: tornando-se obediente até a morte. Você está pronto para abrir mão das suas vontades? Você está pronto para abrir mão daquilo que você considera importante? Porque morrer e morrer a morte de cruz é estar pronto a sacrificar tudo. Você está pronto para esse nível de obediência? É fácil obedecer quando não há sacrifícios. É fácil obedecer quando só há vantagens, é muito fácil. Mas Jesus nos ensina que há um nível ainda mais profundo de obediência. E é para esse lugar que Ele quer nos levar. Quando eu olho para Abraão, eu vejo muitos sacrifícios, mas eu percebo que valeu a pena obedecer ao Senhor. Quando eu olho para José, eu vejo muitos sacrifícios na vida dele, mas olhando para o final da sua história, valeu a pena obedecer ao Senhor. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo muitos sacrifícios, mas valeu a pena obedecer ao seu Pai. Mesmo que haja sacrifícios, vale a pena ser obediente. Tenha a mesma disposição de mente de Cristo. Considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha apego a nada nessa vida. Se esvazie diariamente. Se sacrifique. Em sexto lugar, não espere a exaltação dos homens. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, o que está nos atrapalhando é que a gente está buscando a exaltação dos homens. Queremos ser aplaudidos o tempo todo, queremos ser massageados no nosso ego. Eu vou falar de algo aqui que eu me incluo. É que eu tenho observado como nos últimos tempos, a primeira linguagem do amor de quase todo mundo que eu conheço tem sido palavras de afirmação. E não era assim, mas parece que isso está se tornando cada dia mais uma verdade. A impressão que eu tenho é que a gente está tão carente, que a gente está fazendo tudo, absolutamente tudo por aprovação. Parece que aquilo que eu vou postar nas redes sociais é só para que as pessoas falem assim: eu concordo com você, eu penso igual a você. A gente está fugindo de pessoas que discordam de nós. Estamos evitando as pessoas que pensam diferentes. Porque o nosso coração orgulhoso está sedento por exaltação humana. Sabe o que é expectativa? É um desejo egoísta de ser satisfeito. Quando eu tenho expectativa sobre alguém, na verdade eu estou escravizando aquela pessoa ao meu desejo pessoal. Quando eu gero expectativa sobre a minha igreja, eu coloco nela um peso que eu não deveria colocar, de me agradar e de me satisfazer, e não agradar e satisfazer a Jesus Cristo. Será que nós não somos hoje um povo cheio de expectativas? Porque deveríamos substituir essa expectativa por uma esperança. Se você observar, o texto diz que Deus o exaltou. Deus lhe deu uma posição acima de todas as outras posições. Deus lhe deu um nome que estava acima dos outros. Deus lhe deu reconhecimento. Foi Deus que fez. Então eu não devo me mover buscando a aprovação dos homens, mas a aprovação do próprio Deus. Porque quando eu busco a aprovação dos homens, eu sacrifico a essência em torno da performance. Eu sacrifico o coração em torno da visibilidade. Eu mato o que é importante e eu me preocupo só com aquilo que as pessoas estão vendo. Só que o que adianta eu agradar os homens se eu estou desagradando a Deus?
O que adianta a minha opinião ser uma opinião que todo mundo gosta dela, se não é a opinião que Deus tem? O que adianta? Me diz. Quem nos abençoa, quem nos salva, quem dirige as nossas vidas e quem está preparando a eternidade para nós não são as pessoas. Quem vai nos dar recompensa não são as pessoas. Quem vai nos dar o galardão é o próprio Deus. Por isso eu devo me mover o tempo todo buscando agradar aquele que me criou, aquele que me chamou, ainda que eu me torne impopular, ainda que as pessoas deixem de me seguir, ainda que as pessoas deixem de gostar de mim, eu não posso nunca sacrificar aquilo que Deus pensa a meu respeito. O que Deus pensa a teu respeito? Ele está dizendo para você assim: você está certo nos seus pensamentos? É por aí mesmo que a humanidade tem que seguir? É desse jeito mesmo que você tem que falar com as pessoas? O que Deus pensa do que você está fazendo? Da maneira como você está tratando a sua família, da maneira como você está vivendo, o que Deus está pensando? Deixa eu fazer uma pergunta. Levanta a sua mão se você está feliz com Jesus. Agora, e se eu pedisse ou perguntasse para ele se ele está feliz com você, o que ele diria? É fácil estar feliz com Jesus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, mas será que ele está feliz com a maneira como eu tenho conduzido a minha vida? Em primeiro lugar, tenha a mesma disposição de mente de Cristo. Em segundo lugar, considere os outros superiores a si mesmo. Em terceiro lugar, não tenha apego. Em quarto lugar, se esvazie diariamente. Em quinto lugar, se sacrifique. Em sexto lugar, não espere exaltação humana. E em sétimo lugar, se você deseja obedecer de verdade, decida antecipadamente. Assim, meus amados irmãos, verso 12: como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dEle. A chave da obediência é você tomar a decisão com antecedência. A chave da lealdade matrimonial é você decidir antes, é você pensar antes, porque quando você deixa para tomar a decisão na hora, muitos fatores emocionais podem influenciar a sua tomada de decisão. A pressão do grupo, a opinião das pessoas pode fazer com que você tome uma decisão na qual você não queria. Por isso, tome a decisão com antecedência, porque quando você se decide com antecedência, você se prepara espiritualmente, você ora por aquilo. Deus, eu sei que outras mulheres vão aparecer na minha vida, mas eu peço que o Senhor me fortaleça em todas as situações. Quando eu tomo a decisão com antecedência, eu me preparo emocionalmente para isso. Deus, eu sei que alguém pode me tentar a participar de um negócio ilícito, mas eu quero que o Senhor fortaleça o meu emocional para que eu não ceda à pressão. Quando eu tomo a decisão com antecedência, eu também me preparo fisicamente para aquilo que eu posso viver. Ou seja, quando eu tomo a decisão com antecedência, na hora que vem a situação, eu sei o que devo fazer, como devo fazer e por que eu devo fazer. Mas quando eu deixo para pensar na hora, eu fico tão perdido que às vezes eu acabo fazendo aquilo que eu não gostaria. Você sabe por que José não cedeu à mulher de Potifar quando ela agarrou ele? Porque ele viu o seu pai trabalhar 14 anos para conquistar a sua mãe. Ele já havia decidido sobre o tipo de homem que ele deveria ser. Ele já havia tomado a decisão sobre o tipo de coração que ele teria. E quando aquela mulher tentou agarrar ele, ele pensou: se o meu pai trabalhou 14 anos para conquistar minha mãe, não vai ser eu um homem que pega uma mulher que não é minha. Não vai ser eu que vou aproveitar da carência dessa mulher. Ele tomou a decisão com antecedência. Você já decidiu ser fiel a Deus? Já? Até que ponto? Até que ponto que você é fiel a Deus na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas, por exemplo? Até o ponto que aperta um pouco financeiramente para você e pronto, você abre mão da sua fidelidade? Até que ponto você decidiu obedecer a Deus, até o ponto que o grupo faz pressão e você cede e abraça os valores do mundo?
Até que ponto você decidiu seguir a vida cristã em santidade? Até o ponto que a química vem para a pele e você abandona aquilo que você sabe que é certo fazer? Porque se a gente não tomar essa decisão, no dia que vier uma arma na nossa cabeça dizendo negue a Cristo, nós não pensaremos duas vezes, nós iremos negar, porque a gente não se preparou para esse momento. Até que ponto você decidiu obedecer aos seus pais? Até o ponto que você concorda com o que eles dizem? Até que ponto você decidiu obedecer ao seu chefe? Até o ponto que ele é seu amigo? Até que ponto você decidiu obedecer aos seus líderes espirituais? Até o ponto que ele massageia o seu coração e concorda com tudo o que você faz? Isso não é obediência. Isso não reflete caráter cristão. E isso não evidencia a salvação. Isso se parece mais com um coração comercial, que só busca interesses. Isso se parece mais com os seguidores de Satanás. Você já decidiu ser fiel ao seu cônjuge? Porque obediência não é conveniência. Obediência faz parte do caráter cristão. Com Paulo aprendemos que a obediência cristã, ela é ultra circunstancial. Não importa onde eu estou, com quem eu estou, ou o preço que eu tenho que pagar, se é certo, eu tenho que fazer. É sim, sim ou não. Não tem meio termo, não tem discussão. Ainda que haja sacrifícios, eu sou obediente. Paulo diz, ponha a salvação de vocês em ação. Põe a salvação de vocês em ação. Querido, tem muita gente que foi salvo por Jesus e não desenvolveu a salvação, continua uma criancinha na fé. Paulo está dizendo, desenvolva o presente que Deus deu para você. É como se você ganhasse um terreno de Deus. E quantos de nós não temos um terreno e ele está completamente abandonado? O mato cresceu, jogaram entulho no terreno e é assim que ele está. E isso reflete a salvação de muitos que não está crescendo, que não está se desenvolvendo. Tem muita gente com 30, 40, 50 anos no cristianismo, mas parece um terreno abandonado, porque não desenvolveu a salvação. Paulo está dizendo, igreja, cresça, amadureça, desperte do sono, tu que dormes, e ouça a voz do Espírito, porque nos últimos tempos, o Senhor tem preparado a sua igreja, para aquilo que está por vir, ou seja, a igreja de Jesus não vai ser pega de surpresa em nada, a igreja de Jesus está sendo preparada, e quando chegar o tempo da provação, nós não seremos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, porque nos fortalecemos, porque nos preparamos justamente para este dia. Ponha em ação a sua salvação, cresça, amadureça, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, viver como um salvo na terra. Tem muitos cristãos envergonhando o nome de Cristo, porque não está vivendo como um salvo. Tem muito cristão que é sal, só que é sal efervescente, só faz barulho. Nós precisamos acordar. Nós glorificamos o nome do nosso Deus quando vivemos de fato como cristãos nessa terra. Quando obedecemos a sua palavra, quando servimos, quando repartimos, quando abençoamos, quando vivemos uma vida de integridade e santidade. Em oitavo lugar, se você quer viver uma vida de obediência, não reclame, não murmure. Versículo 14 diz assim, façam tudo sem queixas e nem discussões. Se você quer obedecer de verdade, não discuta. Não tente colocar o seu ponto. Não reclame, não murmure. Porque autojustificativa, autopromoção e autopiedade e autocomiseração são pecados derivados do orgulho. Quando você murmura e reclama, você está dizendo, eu não quero me submeter, eu não quero obedecer. Por isso Paulo diz, façam tudo sem queixas e nem discussões. A reclamação, a murmuração, muitas vezes reflete muito mais ingratidão do que uma legitimidade dos fatos. É muito mais um olhar escuro, um olhar influenciado pelo pecado,
que mancha todo o meu corpo, do que algo de fato legítimo. É muito mais uma expressão de ingratidão e de orgulho do que de fato legítimo. Apenas expressa uma dureza de coração. Se você não concorda, tudo bem. Você pode estar errado. Era uma piada, gente. Era só para quebrar a tensão, porque eu percebi que o pessoal estava mais tenso. A murmuração e a reclamação, na maior parte das vezes, não são legítimas. Você precisa dizer isso para você mesmo quando você estiver reclamando. Isso que eu estou reclamando e murmurando, de fato é legítimo ou expressa dureza de coração? Quando a gente faz esse exercício, nós percebemos que na maioria das vezes a gente tem muito mais motivos para agradecer a Deus e aquela pessoa do que reclamar dela. Porque aquela pessoa, às vezes, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu chefe, alguém que está pagando o seu salário, é o seu líder espiritual, é alguém que está pagando o preço para te sustentar no mundo espiritual. Não são pessoas que querem o seu mal, não são pessoas que estão tramando contra você. Quando você checa o seu coração, você percebe que muitas vezes tem mais a ver com ingratidão e rebeldia do que com uma certeza. Se você é salvo, Paulo está dizendo, demonstre a sua salvação, obedecendo, crescendo e fazendo tudo sem murmuração. Além de não reclamar, Paulo diz, não provoque contendas de soluções. E por quê? Porque nós somos pacificadores, nós somos reconciliadores. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Em nono e último lugar, eu já quero chamar aqui à frente a equipe de louvor. Seja puro, irrepreensível e inculpável, é o que diz o verso 15. Para que vocês venham tornar-se puros, irrepreensíveis e inculpáveis, filhos de Deus nesse mundo depravado, para que vocês brilhem como estrelas no universo. Juan, por que eu tenho que viver tudo isso? Por que eu tenho que praticar esses 8 passos que você apresentou agora, conforme está escrito na palavra? Passos que você não inventou, passos que você extraiu da palavra de Deus. Por que eu devo me submeter? Para que vocês venham a se tornar, o que, igreja? O que? Puros, irrepreensíveis e filhos de Deus inculpáveis. A palavra usada para puro é a mesma que foi usada na Bíblia para descrever o sincero. E sincero é o que o cristão tem que ser, sem adulteração. Antigamente os artesãos, eles tinham o costume de pegar uma peça trincada pelo barro. Já viu uma peça que foi trincada no barro? E eles tinham o costume de pegar a cera e mascarar a trinca com a cera. As pessoas compravam, levavam para casa com calor e com o tempo a cera derretia e eles percebiam que tinham comprado uma peça quebrada. O que Paulo está dizendo é, a sua vida não pode ter cera. Se tem trinca, vamos tratar. Se tem pecado, vamos tratar. A sua vida não pode ter cera, não pode ter máscara. O cristão não pode viver encobrindo os seus defeitos, não. Ele tem que confessar a Deus e buscar a santidade. A sua vida precisa ser um livro aberto, para que Jesus possa tratar o seu coração. A segunda coisa que o texto diz é que, além de ser puro, você tem que ser o quê? Irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? É não errar? É impossível. Ser irrepreensível significa estar acima da repreensão. E como é que eu posso estar acima da repreensão? Eu estou acima da repreensão quando eu erro, mas quando eu me arrependo e quando eu corrijo o meu erro. Juninho chega para mim e fala assim: Juan, eu vi que você tratou mal a sua esposa. Juninho, obrigado pela sua palavra de amor, mas olha, graças a Deus, logo depois eu chamei ela no canto, eu pedi perdão e a gente já se reconciliou. Eu estou irrepreensível. Ronaldo chega para mim e fala: Juan, eu vi que você esbarrou num carro ali fora. Eu falei: Ronaldo, obrigado por essa palavra, mas logo depois que eu esbarrei, eu parei o carro, eu voltei lá e eu corrigi o meu erro. Está tudo acertado. Isso é ser irrepreensível. É quando eu tenho consciência sim dos meus erros, mas eu estou disposto a corrigi-los diante do Senhor.
Não importa se passaram 10, 20, 30 anos, se hoje você está tendo iluminação, revelação, você se torna responsável pelos erros que cometeu no passado e por corrigir todos eles. Aquele homem que subiu na árvore e se converteu, ele disse assim: eu vou dar aos pobres tudo o que eu tirei deles, eu vou restituí-lo vezes mais. Não há conversão sem correção de vida. Não tem conversão sem correção de vida. O versículo 15 diz: para que vocês se tornem inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Depois de falar do que o cristão deve ser em si no mundo, agora Paulo vai falar sobre aquilo que o cristão deve ser diante de Deus. Inculpável é o que nós devemos ser diante de Deus. Se o puro é alguém que reconhece o seu erro, o irrepreensível é alguém que corrige ele, e o inculpável é alguém que já reconheceu que errou, já corrigiu, já pediu perdão e já foi perdoado. Puro é o que eu tenho que ser diante do mundo. Irrepreensível é o que eu tenho que ser na sociedade. E inculpável é o que eu tenho que ser diante de Deus. Você está puro. Você está puro de coração, puro de mente, sem cera, sem máscaras. Você é irrepreensível. Ou você hoje nem rede social tem, para que as pessoas não descubram a sua família, que você é casado ou casada. Você é irrepreensível, ou você não pode nem declarar publicamente que você é cristão, com medo do que as pessoas podem falar a respeito de você e do tipo de vida que você leva quando ninguém está olhando. Você é inculpável. Já confessou, se arrependeu e recebeu o perdão de Deus? Porque talvez o diabo esteja dizendo para você: não ouça ele, não ouça o seu pastor. Os pastores hoje são todos homens carnais. Não ouça o seu pastor, ele não sabe o que ele está falando. Não ouça ele, ele não ama você. Não ouça ele, porque isso que ele está dizendo é impossível. Ninguém hoje vai ser puro, ninguém hoje vai ser irrepreensível. É impossível ser culpado. Não ouça ele. Será que não tem como ser mesmo? Então me diz, o que foi que José foi no meio do Egito? Puro, irrepreensível e inculpável. Me diz o que Daniel foi na Babilônia: puro, irrepreensível e inculpável. Me diz o que foi Jesus no meio desse mundo que nós vivemos: puro, irrepreensível e inculpável. Esse mundo mau, essas trevas, e que tremendas trevas são, não são justificativas para um modo de vida reprovado por Deus. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu tenho que fazer. Não é porque as outras igrejas pensam assim que eu vou pensar. Não é porque está todo mundo dizendo que eu vou fazer. Não é porque se tornou normal e aceitável que Deus mudou de opinião. Esse mundo depravado não pode ser justificativa para que a gente viva como eles. A escuridão do mundo tem que ser uma impulsionadora da nossa luz. A maldade do mundo tem que ser uma força propulsora para expressar quem nós somos. Versículo 15: para que vocês brilhem como estrelas no universo. Para que vocês brilhem como estrelas no universo. O que Paulo está dizendo é que eu e você devemos brilhar como estrelas brilham no universo. E querido, como é que uma estrela brilha no universo? Primeiro, tem estrelas que já morreram há milhares de anos atrás, e a luz delas continuam a chegar aos nossos olhos até hoje. Homens e mulheres que vivem uma vida de pureza, de irrepreensibilidade e sem culpa diante de Deus, mesmo depois que morrem, Deus faz a luz deles brilharem.
Às vezes eu brinco aqui, mas não é mentira o que eu estou dizendo. Pastor Murilo Cassetti está vivo até hoje. A luz dele nessa cidade não deixou de brilhar, ainda que ele já tenha morrido há quase 2 décadas. Como é que as estrelas brilham no universo? Tem estrela que estão a milhões de anos-luz, e a luz delas chega todas as noites para mim e para você. Aqueles que são puros, Samuel, aqueles que são irrepreensíveis, Daniel, e aqueles que são inculpáveis, Nath, mesmo num lugar sem expressão, mesmo distantes, Deus pega aquela luz e usa para iluminar todo o nosso mundo, toda a nossa cidade, todo o nosso planeta. Você pode pensar: quem sou eu? Eu sou tão pequenininho. Nas minhas redes sociais mesmo eu tenho tão poucos seguidores. Eu não tenho nenhuma função importante no mundo. Jesus não falou que vai brilhar quem é famoso. Jesus não falou que a luz vai brilhar quem tem autoridade dada pelo mundo. Não. Ele falou que quem vive em pureza, quem é irrepreensível e quem é inculpável, o próprio Deus vai pegar aquela luz, e como a gente aprendeu em Apocalipse, Ele vai colocar em cima da mesa para iluminar toda a casa. Mas a luz que deixou de brilhar, Ele pega o candelabro e Ele guarda. Por que viver obediência? Por que me humilhar? Por que me submeter? Simplesmente porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Simplesmente porque eu quero receber aquilo que Deus tem para mim. Não importa o que o mundo está me oferecendo, eu quero o que Deus tem para mim. Eu não abro mão daquilo que o próprio Jesus Cristo está preparando no céu, as moradas, o lar celestial. E é por isso que não importa a idade, não importa o contexto, eu vou ser alguém sim que obedece, eu vou ser alguém sim que se submete, eu quero ser servo sim. Não importa o que o mundo diz, importa o que a palavra do Senhor já falou. É isso que eu quero para mim. Para terminar, com Paulo aprendemos que quanto mais amadurecemos, mais obedientes nós somos. Quanto mais crescemos, mais servos nos tornamos. Quanto mais estudamos, mais devemos praticar e viver. Quanto mais aprendemos, mais humildes devemos ser. Quanto mais luz temos na mente, mais compaixão temos no coração. E que além de sermos salvos, devemos demonstrar a nossa salvação.